Nós falamos então que é 10%. Então, se a minha receita ela é de R$1.000, por exemplo, eu sei que eu tenho para investir o valor de R$100. Então, a minha conta de independência financeira, R$100, eu vou trabalhar com investimento. Okay. Aí vai me dizer, olha, mas eu não tenho hoje condições de encontrar um bom produto financeiro com R$100. O que a gente está mostrando aqui é como fazer um orçamento mensal. Então, eu vou reservar esses R$100, eu posso colocar esses R$100 na poupança. No dia que eu tiver 1.000, no dia que eu tiver R$2.000, eu parto para outros investimentos. Que nós vamos falar semana que vem. Que a gente fala semana que vem, que tragam uma rentabilidade maior para o meu dinheiro. Então, quando a gente está mostrando aqui esses R$100, não é que eu devo investir R$100 nos produtos disponíveis. Eu devo armazenar esses R$100 na minha conta poupança, eu devo poupar R$100 para, em algum momento, partir, então, para alguns investimentos. Perfeito. Quando a gente entra aqui na conta da educação, e a gente falou aqui também em 10%, a cada R$1.000, R$100 por mês eu guardo para me dedicar à parte da educação. Então, tem gente hoje que tem uma receita líquida de 1.000, R$100 é pouco para pagar uma escola particular. Então, essas pessoas não têm condições hoje de pagar uma escola particular. E aí, o que essas pessoas fazem? Mandam para a escola pública e acabam pensando que é o que tem e é isso que eu vou oferecer para os meus filhos. Agora, é muito importante que essas pessoas entendam que ela pode participar da escola. Aliás, é de suma importância que participe das escolas. Hoje, direção de escola faz questão de ter esse triângulo, né, de escola, sociedade, e aí entram os pais, e a criança propriamente dita que recebe a educação. Então, é muito importante que os pais participem da escola. Então, não é porque a escola é pública, que eu não estou pagando a escola, que eu não devo cobrar qualidade de ensino. Então, não é porque eu tenho só R$100 para gastar com o uniforme, que eu tenho para gastar com a educação, que eu tenho para gastar com livros, que eu não vou cobrar da escola aquilo que de fato é de direito. Então, para quem tem uma receita muito baixa, dá para ter uma educação de qualidade, se exigir, dá. E a gente tem visto aqui nos noticiários que quando existe essa participação efetiva da família na escola, os resultados são positivos. Mas eu preciso fazer alguma reserva financeira para poder melhorar a educação. Certo. Além disso, a gente falou de diversão, porque nós somos, né, seres humanos e a gente precisa se divertir, então a gente precisa limitar essa diversão. Quando eu falo em limitar a diversão, não significa que eu não devo tomar cervejinha de final de semana, não significa que eu não possa propiciar um passeio com os meus filhos, mas eu tenho um limite de verba para gastar. E eu preciso ter isso de uma forma consciente. Então, eu vou procurar passeios que sejam também culturais, mas gratuitos. E está cheio por aí. A gente tem muita opção de diversão que não custa dinheiro. Então, esse dinheiro aqui ele é suficiente? Talvez eu não consiga me divertir com muito dinheiro todos os meses. Mas eu posso procurar alternativas ao longo dos meses, juntar o meu dinheirinho do que eu chamo aqui o pote da diversão, junto esse dinheirinho, quando eu tiver já um valor razoável, aí sim eu gasto com a minha família. Eu não preciso gastar todos os meses com isso. Então é importante a gente aprender a viver dentro das nossas condições. No pote da economia, e esse pote para mim ele é muito importante, porque as pessoas elas confundem muito esse pote da economia com os demais potes, em especial com o pote da minha conta da independência financeira. Pote da economia é o pote onde eu guardo o dinheiro para as grandes coisas. E aí, em especial, os pequenos empresários confundem a conta de pessoa física com a conta de pessoa jurídica. E isso acontece, inclusive, com muitas artesãs que nos assistem, que têm ali seu espacinho, montam seu ateliê e às vezes têm dificuldade de separar as contas. Aí vai uma dica super importante. Quando a gente fala separar, o ateliê, como uma empresa, precisa gerar lucro. E o lucro, ele não deve fazer parte do salário da artesã. Então, o ateliê, como empresa, deve pagar um salário para a artesã e o resultado apurado de lucro ela pode receber em forma de distribuição de lucros e não como salário. Agora, essa receita que a gente está falando de R$1.000 da artesã tem que vir em forma de salário. E se tiver o recebimento de lucros, ela aumenta a sua receita. Mas muito cuidado para não misturar as duas coisas.
quem tem empresa pequena não mistura receitas de empresa com receitas pessoais. Essa é uma dica super importante. Tá? Então, nesse meu potinho aqui da economia, R$100 é o que eu vou guardar e eu vou guardando ao pouco, já vislumbrando o longo prazo. E por fim, quando a gente falou aqui da doação, e aqui é muito interessante, eu digo, olha, R$50 eu posso doar desse total de dinheiro que eu tenho aqui. R$50, você vai dizer, nossa, quanto dinheiro, né? Quer dizer, de 1.000 eu tenho que doar 50. Quando a gente fala em 5%, é muito pouco. Quando eu falo em R$50 de um total de 1.000, as pessoas acham muito. 50 de 1.000 dá 5%. Então eu preciso, para quem recebe R$1.000, me limitar a R$50 por mês para presentear as pessoas. Passou disso, está sendo muito benéfico, né? Tá doando demais. Agora, esses valores aqui é porque eu preciso entender que 550 é o total que eu preciso para viver. Se eu não viver com R$550, eu estou estragando o meu planejamento financeiro para a minha vida toda. Lembrando, esses R$550 a gente iria utilizar para pagar aquelas contas fixas que todos nós temos, né, professor? São as contas fixas que, inclusive, estão aumentando agora em janeiro. Nós estamos tendo aumento de água, aumento de luz, a gente está tendo aumento de aluguel, porque a gente tem um aumento inflacionário. Então, o que acontece? Se a nossa receita não aumenta na proporção, eu vou precisar mexer um pouquinho nos meus valores. Eu preciso ou rever todo o meu orçamento e me adequar ao que está acontecendo, ou eu preciso começar a tirar do pote da economia, que é o que eu preciso utilizar de fato de dinheiro para poder suprir a minha necessidade básica, e rever o orçamento. Então, o orçamento não é uma coisa fixa, que eu não devo mexer. Muito pelo contrário. O orçamento ele deve ser mexido todos os meses. E uma dica importantíssima para quem fala de orçamento doméstico. Os filhos devem participar, porque os filhos sabem como os pais gastam o dinheiro, mas não sabem como os pais ganham dinheiro. Se perguntar hoje, na grande maioria das famílias, para as crianças, quanto é que o pai ganha, ninguém sabe, eles não fazem a menor ideia. Então, eles acabam gastando, pai, eu quero, pai, compra, mãe, eu quero esse, aquele lá não serve, porque não tem consciência financeira, não sabe o quanto isso custa. Talvez eles entendendo também desde pequeno todo esse processo, eles vão passar a valorizar e a entender desde pequeno a importância do valor, como é importante economizar, para depois, lá na frente, a gente poder desfrutar de algumas mordomias. Sem dúvida nenhuma. E eu imagino que, olhando para isso aqui, fica de fato mais fácil eu entender até onde eu posso chegar com os meus gastos. E olha, e você que está poupando, na aula da semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre tipos de investimento. Então, o professor já comentou numa outra oportunidade que às vezes não compensa de deixar o nosso dinheirinho na poupança. Vale a pena você investir para lá na frente o seu dinheiro render. E a gente vai dar todas as orientações na próxima segunda-feira, como fazer o seu dinheirinho render através de bons investimentos. Adorei a aula de hoje, doutor, professor, e até a próxima segunda. Até segunda-feira. Obrigado. Um abraço e boa semana, viu? Bom demais educação financeira no programa Mulher.com. A gente faz mais um intervalo rapidinho e na sequência eu volto com dica de arte. Continue conosco.